primeiro capítulo do livro de Atos, hoje, versículo 12 a 14. Novamente, irmãos, esse texto é um daqueles textos que estruturam um contexto, que ele é necessário para o que vai acontecer na frente. Entretanto, ele tem algumas lições que nós podemos tomar para nós nos dias de hoje. O Monte das Oliveiras era aquele onde, alguns dias atrás, o Senhor Jesus tinha sido traído e do lugar em que todos fugiram. Agora eles estão reunidos novamente ali. E o que eles vão ver é o Senhor subir ao céu. Quanto tempo? 40 dias, 43 dias, uma coisa assim. Não mais do que isso. Esse Monte das Oliveiras, que aqui é chamado Olival, a mesma palavra, só que em uma declinação diferente, fica longe da casa em que eles, reparam, versículo 3, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam. 40 e poucos dias, talvez 45 dias antes desse lugar, esse cenáculo deve ter sido o mesmo que o Senhor Jesus celebrou a ceia. E provavelmente, tudo indica, como nós já vimos em Mateus, trata-se da casa da mãe de João Marcos, que era uma casa que cabia os discípulos do cenáculo e cabia a família toda, ainda podia fazer 2 comemorações de Páscoa naquele dia. Essa casa se tornou um ponto de referência para a igreja, não só pelo Senhor ter celebrado a Páscoa naquele dia, mas também por ter nessa casa, nós vamos ver amanhã, sido eleito Matias, sido escolhido Matias. E uma semana depois, o Espírito Santo desce lá, levando em conta a quantidade de pessoas que compõem o quórum que elegeu Matias, 120 pessoas, calculamos que é uma casa razoavelmente grande. Se for a mesma casa, nós podemos entender que quando Pedro se deu conta de madrugada que estava solto, ele pensou, eu vou para a casa de João Marcos, onde há oração. Provavelmente eles mantinham a prática de orações constantes. Chegou na casa, a casa tinha um postigo, que não era comum nas casas de Jerusalém da época, era a casa rica que possuía isso. Tinha uma criada, Rosa, que imediatamente atendeu a Pedro, mas não deixou entrar, de tão alegre que ficou. E a casa provavelmente torna-se o primeiro local de reunião dos cristãos naqueles dias. Ora, os que participaram daí, se você prestar atenção na sua Bíblia, alguns, na nossa tradução, alguns têm uma vírgula logo depois do nome, outros não. Dá-se a impressão que Lucas está colocando num arranjo. Agora, é muito interessante você notar que esse arranjo é muito parecido com o arranjo citado por Mateus e citado por Marcos. Leia com calma, depois você vai achar coincidências entre esses grupos. Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso. Eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Que mulheres? Olha, Lucas não repete o nome delas aqui, porque Lucas já tinha citado no Evangelho, no capítulo 8. E lá nós vemos, ele fala de Madalena, ele fala de Joana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, ele fala de Susana. Essas 2 últimas, Joana e Susana, não aparecem em outro lugar além do Evangelho de Lucas.
Lucas não faz a lista de mulheres vendo a morte do Senhor, mas cita as mulheres, e novamente aqui em Atos, como se fosse um texto contínuo. Lembra do que eu falei, de que ele estava escrevendo e mandou o primeiro capítulo para Teófilo, depois manda o segundo capítulo seria os Atos dos Apóstolos. Pois bem, Maria é a última vez que nós nos encontramos aqui. Sabemos que ela participou do Pentecostes, no dia de Pentecostes. Há uma tradição na Igreja Católica que diz que quando Jesus falou para o primo João tomar conta dela, Jesus estava crucificado e disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A Igreja Católica diz que João foi para Éfeso e cuidou dela lá até a morte dela. Inclusive, eu tinha um presbítero que ficou maravilhado com a construção que ele viu lá, trouxe um monte de fotos para mim, a casa em que Maria viveu até o resto de sua vida. Bem, é meio esquisito essa tradição por um motivo muito simples. Se de fato um apóstolo do Senhor foi para Éfeso, é óbvio que ele se tornaria o pastor da igreja. Afinal de contas, era um apóstolo. Mas é exatamente ao pastor da igreja de Éfeso que o Senhor Jesus escreve uma carta dizendo: esqueceste o teu primeiro amor. E quem foi que escreveu essa carta? João. João está escrevendo para si mesmo. Então, essa tradição da Igreja Católica é risível, não dá para levar em consideração. Mas sabemos que Maria era uma serva do Senhor. Ela mesma se diz serva do Senhor. Ela continua a sua vida. Mas o versículo dá a impressão de que a família estava separada. Eles perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos? Está em Marcos capítulo 6. Lá aparece o nome deles: Tiago, José, Judas e Simão. E fala de irmãs, portanto, no mínimo duas. Nós sabemos que José ainda estava vivo quando o Senhor Jesus foi a Jerusalém para o Bar Mitzvah, ou a preparação para ele. Geralmente o judeuzinho daquela época ia um ano antes para se preparar para o ano seguinte. Mas o Senhor Jesus foi, e com 12 anos, segundo o próprio Lucas, e José ainda estava vivo. Em 12 anos, uma mulher judia poderia muito bem ter 7 filhos. Jesus o primeiro, mais 4 homens, 5, mais 2 mulheres, 7. Jesus era o primogênito de uma família de pelo menos 7 irmãos. É interessante que, se essa família fosse uma família que se arrogasse ser dona da igreja, como nós vemos algumas famílias que fundam igrejas que são conhecidas como donas da igreja, haveria alguma ressonância disso logo nos primeiros capítulos, mas não há. Mais tarde, no capítulo 15, é que nós sabemos que Tiago, e por comparação, nós chegamos à conclusão que era Tiago, o irmão do Senhor. Na primeira perseguição que acontece, que é narrada no capítulo 8 de Atos, Tiago escreve uma carta endereçada a todos os cristãos, mas Tiago assina a carta apenas como Tiago, servo do Senhor. Ou seja, não houve, da parte da família do Senhor, qualquer tipo de prevalência para dizer: eu sou parente sanguíneo do Senhor Jesus. Pelo contrário, parece que eles entenderam o que deveria ser feito e fizeram. Meus irmãos, isso aqui vai nos preparar para o texto que nós vamos ver amanhã, que é a escolha de Matias. Oremos e peçamos ao Senhor que nos abençoe a entender como a igreja
nasceu de fato? E até que ponto ela é representativa para nós? Porque eu tenho certa tristeza quando eu vejo alguém dizer que a igreja primitiva é o modelo exato de igreja que nós devemos seguir. Não, a igreja primitiva teve muitos erros. Diversos erros. Alguns são mostrados no livro de Atos, outros nós podemos inferir. E, aliás, irmãos, onde é que ela está? Você vai a Israel e diz: eu vou visitar a igreja, que o cenáculo lá, onde é que ela está? Para falar a verdade, nenhuma das 27 igrejas citadas no Novo Testamento continua de pé, a menos que você você acredite que o Vaticano é a sucessora da igreja que recebeu Febe. Não parece.